Marcos capítulo 10. Jesus ele está ensinando a multidão, ensinando. E chegaram os fariseus, questionando. No versículo 1 e 2, eles questionam com Jesus, né? Porque Jesus estava ali no meio da multidão. As pessoas não estavam mais seguindo os fariseus, saduceus, escribas, a não ser os discípulos deles. E Jesus estava atraindo muitas pessoas, e eles chegaram ali tentando apertar Jesus, tocando num assunto que até hoje é muito questionado. E eles dizem aí no versículo 3, né? Eles perguntaram a Jesus se era lícito, né? Lícito repudiar sua esposa, ou se separar, dar o divórcio. Mas no versículo 3 Jesus diz: Mas ele respondeu e disse-lhe: Quem vos mandou Moisés? Porque esses homens, eles faziam tudo ao pé da letra. Mas eles faziam tudo ao pé da letra para os outros cumprirem, e eles não. Aí Jesus pergunta para eles, né? Eles, né, responderam, né? E eles disseram: Moisés permitiu que vos mandou. Eles estão dizendo: não, foi Moisés, né, que permitiu. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Então Jesus está dizendo que o casamento é formado por Deus. O casamento é algo muito sério. Então aconteceu o fato que um casal namorava pouco tempo e acabaram os dois, né, tendo relações antes do casamento, antes da bênção do Senhor, antes do casamento no cartório, e a menina ficou grávida. Então os pais disseram: não, já que você engravidou a moça, você vai ter que casar. Mas percebia-se que eles eram namorados, mas eles não estavam cientes do que eles queriam. Eles fizeram um ato. Então esses dois casaram-se. Depois de 3 anos não deu certo. Não deu certo porque já começou errado. Porque casamento quando você casa, quando você decide casar, você tem que gostar da pessoa. Você tem que saber realmente se você quer. E Jesus diz: olha, a carta de divórcio, vocês repudiarem aí, era pela dureza dos vossos corações, né? E muitas vezes o homem, ele podia dar a carta de divórcio por qualquer bobagem. E a mulher, às vezes, não tinha direito. A mulher era sempre desprezada. Quando ela recebia a carta de repúdio, a carta de divórcio, como você quer chamar, quando ela passava ali, casou e não prestou, o marido mandou embora. Mas era só para o lado dos doutores da lei, dos escribas, dos saduceus. Eles poderiam se separar e poderiam casar, mas a mulher não. A mulher não poderia mais. Então Jesus ele diz aqui que Moisés deixou, né? E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. O casamento é entre o homem e a mulher. Está na Bíblia. É algo sério. Qual é a finalidade do casamento, né? Se a gente olhar assim na perspectiva da criação, é crescer e multiplicar. Mas o casamento, a pessoa se torna, são 2 pessoas que se tornam um. E Jesus está dizendo aqui, né? Desde o princípio Deus fez macho e fêmea. O versículo 7 de Marcos 10. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á-se a sua mulher. Então o casamento não é brincadeira. Não é você dizer assim: eu vou ali casar, não. É algo sério, algo bíblico, né? E o versículo 8: e serão os dois uma só carne.
E assim já não serão dois, mas uma só carne. Então o casamento é você pensar, né, é algo que você vai viver para sempre com a pessoa, ou até eu morrer ou não. Porque Jesus está dizendo aqui, porquanto que Deus ajuntou, não separa o homem. O casamento é algo instituído por Deus. Então você deve pensar assim, mas tem um divórcio, eu vou casar, se não der certo, a gente separa. Ou muitas pessoas que já estão vivendo muitos anos juntos, né, sem o casamento civil, por exemplo, não, para que casar? Né? O casamento civil, a Bíblia diz que nós temos que cumprirmos as leis dos homens também. Então Jesus Cristo, ele quer que você tenha consciência, porque Deus usa o casamento como um relacionamento com ele. Então pense como é que está a sua vida. Você realmente está se esforçando para se manter casado? Fica aí a pergunta.